O meu avô sempre dizia que prego que se destaca é o primeiro a levar martelada. Mas no mundo corporativo de hoje, o martelo não fica mais na mão do chefe. O martelo virou um aplicativo invisível que esmaga a sua vida e joga a culpa na tecnologia. Foi no dia 15 de outubro do ano passado que eu senti o peso desse martelo. O meu nome é Roberto, eu tenho 55 anos e dediquei exatamente 22 anos da minha vida como auditor contábil sênior em uma das maiores empresas de logística do país. Eu era o cara que encontrava o centavo perdido no meio de um orçamento de 100 milhões de reais. Eu não era popular. Auditor nunca é. A minha função era garantir que as contas fechassem e que ninguém estivesse desviando dinheiro da operação. Durante muito tempo, a empresa foi como uma segunda casa para mim. Mas as coisas começaram a apodrecer quando o fundador da empresa se aposentou e o conselho de administração contratou um novo diretor financeiro, o senhor Fernando. O Fernando era um sujeito jovem, na casa dos 40 anos, que andava de carro esportivo alemão e usava termos em inglês para absolutamente tudo. Logo na primeira semana de gestão, ele reuniu todo o departamento no auditório principal e anunciou que a empresa iria passar por uma transformação digital. Ele contratou, a peso de ouro, um novo software de inteligência artificial focado em recursos humanos. Ele explicou que o algoritmo iria ler os e-mails, monitorar o tempo de tela, avaliar o perfil comportamental de todos os funcionários e demitir automaticamente quem não tivesse o que ele chamava de sinergia corporativa. Ele sorria enquanto falava que a máquina não tinha preconceitos e que as demissões seriam baseadas puramente em ciência de dados. O clima na empresa virou um filme de terror. Todo mundo começou a trabalhar com medo, balançando o mouse de hora em hora para fingir produtividade, com medo de que a máquina estivesse avaliando cada suspiro. Foi no meio desse caos que eu comecei a auditar o fechamento do terceiro trimestre. O Fernando tinha centralizado alguns pagamentos de fornecedores no andar dele, o que era incomum. Ao cruzar os dados no sistema, eu encontrei uma nota fiscal gigante, no valor de R$850 mil, paga para uma consultoria de transportes que eu nunca tinha ouvido falar em 20 anos de casa. Eu tentei procurar o histórico do contrato. Estava bloqueado com senha da diretoria. Achei estranho. Copiei os dados do CNPJ daquela empresa estranha e salvei em um arquivo criptografado no meu disco rígido externo pessoal, que eu sempre usava para fazer os meus cruzamentos matemáticos de segurança. Faltavam 3 dias para eu terminar o relatório e levar a suspeita para o comitê de ética. Mas a máquina chegou primeiro. Era sexta-feira, 4 horas da tarde. Eu estava com o café na mão quando a tela do meu computador piscou e apagou de repente. O sistema não respondia mais. Tentei digitar a minha senha e deu acesso revogado. Naquele exato segundo, o meu celular particular apitou. Era um e-mail do sistema automático do RH. O título dizia apenas "Desligamento por baixa sinergia algorítmica". Você já sentiu a humilhação de ser tratado como um simples número descartável por uma empresa que sugou os seus melhores anos de vida? Deixa um comentário aqui embaixo, me contando a pior experiência que você já teve com o mundo corporativo. Nós precisamos expor como essas empresas operam de verdade. Eu gelei. 22 anos de empresa. Nunca tive uma advertência. O e-mail automático dizia que o meu perfil comportamental não se adaptou às novas métricas dinâmicas do mercado e que a decisão do sistema era irrevogável. Dizia para eu me dirigir à salinha do RH, pegar os meus pertences e ir embora. Quando eu desci para o RH, a menina que me atendeu não devia ter nem 25 anos de idade. Ela empurrou o termo de rescisão na minha direção sem me olhar nos olhos. Eu estava tremendo de nervoso. Eu perguntei o que eu tinha feito de errado, o que a máquina tinha medido. Ela apenas apontou para o monitor e disse com uma voz robótica: "Senhor Roberto, é a inteligência artificial.
O seu score de positividade e colaboração digital deu vermelho. Não há interferência humana na decisão. Por favor, assine aqui e esvazie a sua gaveta. Eu carreguei a minha caixa de papelão marrom pelo corredor, passando pela mesa de pessoas que trabalharam comigo por décadas. Ninguém teve coragem de levantar para me dar um abraço, com medo de que a máquina visse e os demitisse também. Eu entrei no ônibus lotado debaixo de uma chuva gelada, segurando aquela caixa de papelão no colo, e chorei escondido. Eu me senti obsoleto. O diretor engravatado tinha razão. O robô tinha me vencido. O final de semana na minha casa foi um velório. A minha esposa tentou me consolar, dizendo que com a minha experiência eu arrumaria outro emprego rápido. Mas o mercado de auditoria é cruel com quem passa dos 50 anos de idade. Eu passei 3 noites sem dormir, olhando para o teto, sentindo que a minha dignidade tinha sido moída por um punhado de códigos de computador. Na terça-feira de madrugada, eu não aguentei mais ficar na cama. Fui para a mesa de jantar, liguei o meu notebook antigo e conectei o disco rígido externo que eu tinha trazido na mochila, aquele com os arquivos da auditoria que eu não consegui terminar. E foi olhando para aqueles números, às 3 da manhã, que uma faísca de desconfiança acendeu no meu cérebro de contador. Por que a máquina me demitiu logo na semana em que eu auditei o contrato bloqueado daquela consultoria de transportes misteriosa? Eu peguei o endereço que estava registrado na nota fiscal dos R$850 mil e fui pesquisar na internet. Não tinha site, não tinha telefone. O endereço físico era numa rua esburacada de um bairro industrial na cidade vizinha. Quando o sol raiou, eu peguei o meu carro e dirigi até lá. Quando eu parei o carro na frente do número indicado, não existia nenhuma consultoria de transportes. Existia um terreno baldio cheio de mato e uma oficina mecânica abandonada, caindo aos pedaços. Eu senti um soco no estômago. Aquela empresa era fantasma. O Fernando, o novo diretor engravatado, estava roubando dinheiro da companhia através de notas frias para serviços de transporte que nunca existiram. E eu era o único auditor que tinha acesso suficiente aos subsistemas para perceber a fraude. Eu voltei para casa fervendo de raiva. Eu precisava provar que a minha demissão não foi uma escolha da inteligência artificial. Eu precisava provar que o Fernando usou a máquina como uma arma para me eliminar. Eu liguei para o Marcos. O Marcos era o ex-chefe da segurança da informação da empresa, um cara brilhante que também tinha sido demitido pelo robô 3 meses antes. Nós marcamos um café numa padaria longe do centro. Quando eu contei a história da empresa fantasma para o Marcos, os olhos dele brilharam. Ele abriu o computador dele ali mesmo na padaria. Ele me confessou que, antes de ser mandado embora, ele instalou um pequeno código espião para monitorar as alterações que os diretores faziam nos parâmetros do novo software de RH. O Marcos passou 2 horas quebrando a criptografia do histórico do sistema de inteligência artificial. Quando ele abriu a tela preta com os códigos verdes, a verdade nojenta apareceu. O Fernando não deixou a máquina trabalhar sozinha. Uma semana antes da minha demissão, usando a senha mestra da diretoria, o Fernando alterou o código do robô. Ele inseriu uma regra oculta que dizia o seguinte: qualquer funcionário do setor de auditoria que tentasse acessar ou fizesse o download das pastas do projeto daquela transportadora específica deveria receber imediatamente a nota vermelha de baixa sinergia e ser listado para desligamento automático em 48 horas. Se você está chocado com o nível de covardia desse diretor, usando um robô para esconder roubo e demitir pai de família, deixa o seu gostei nesse vídeo. Isso ajuda demais a espalhar a verdade sobre como essas inteligências artificiais podem ser manipuladas pelos poderosos. A inteligência artificial não me demitiu porque eu era obsoleto. Ela me demitiu porque eu era perigoso.
O Fernando usou o verniz da tecnologia moderna, a desculpa de que o algoritmo é isento e infalível para encobrir um crime perfeito. Se eu reclamasse no Tribunal do Trabalho, a empresa diria que foi uma métrica científica de RH que avaliou o meu comportamento, e não o diretor corrupto. Era a camuflagem absoluta. Nós imprimimos tudo. Os códigos da manipulação do sistema, as fotos do terreno baldio, os comprovantes das transferências milionárias. Eu coloquei tudo na minha velha pasta de couro marrom. Eu não fui na polícia. Eu não fui no Ministério do Trabalho. Eu queria derrubar o castelo inteiro de uma vez só. No mês seguinte, a empresa iria realizar a convenção anual de acionistas em um hotel 5 estrelas na capital paulista. Todo o conselho de administração, os investidores internacionais e o presidente estariam lá. O Fernando seria o palestrante principal do dia, mostrando os gráficos de como a transformação digital dele estava cortando custos e aumentando a margem de lucro. Na manhã do evento, eu vesti o meu terno mais caro, aquele que eu comprei para a formatura do meu filho. Fui até o hotel luxuoso. A entrada era controlada, mas o Marcos ainda tinha a senha de acesso da credencial de imprensa terceirizada. Nós falsificamos uma entrada para mim. Eu caminhei pelo saguão espelhado, sentindo o meu coração bater na garganta, e entrei no fundo do auditório no momento exato em que o Fernando estava no palco, sorrindo e mostrando um gráfico verde de economia no telão. Ele falava de forma arrogante sobre como os novos sistemas automáticos limparam o peso morto da companhia. Eu não esperei ele terminar. Eu desci o corredor principal do auditório com passos pesados. Eu levantei a mão, interrompendo o silêncio da sala, e falei com a voz de um trovão. É muito fácil cortar o peso morto da companhia quando o peso morto é o auditor contábil que descobriu o seu esquema de desvio milionário, não é, senhor diretor? O Fernando travou no palco. O microfone na mão dele começou a tremer. Os seguranças se movimentaram nas laterais, mas o presidente do conselho, um senhor de cabelos brancos que conhecia o meu trabalho há 2 décadas, levantou a mão ordenando que os seguranças parassem. O presidente me olhou e perguntou o que estava acontecendo. Eu caminhei até a primeira fileira, abri a minha pasta de couro e entreguei o dossiê na mão do presidente do conselho e dos maiores investidores. Eu apontei o dedo para o palco e, com o auditório inteiro em silêncio mortal, eu expliquei passo a passo como o grande gênio das finanças tinha aberto uma empresa fantasma, desviado quase 2 milhões de reais e modificado manualmente o código do robô do RH para demitir automaticamente qualquer pessoa que tocasse nos arquivos financeiros dele. Eu terminei dizendo: ele não trouxe o futuro para a empresa de vocês. Ele trouxe um escudo de silício para roubar o dinheiro de vocês em paz. Aqui estão as provas do desvio, as fotos do terreno baldio e o rastro do código que ele alterou usando a senha pessoal de diretor na semana em que fui demitido. O rosto do Fernando perdeu a cor. Ele parecia um cadáver de terno caro. Ele tentou gaguejar no microfone que aquilo era uma montagem de um funcionário rancoroso que não aceitava a demissão. Mas os acionistas não eram burros. Eles estavam lendo os documentos que eu entreguei, cheios de carimbos e chaves de acesso irrefutáveis. O presidente do conselho não gritou. Ele pegou o celular dele, discou para o departamento de compliance no Viva Voz e determinou a suspensão imediata de todos os acessos do Fernando, ordenando uma auditoria independente na mesma hora. Em seguida, chamou a polícia. Eu saí daquele hotel de cabeça erguida, deixando o covarde sendo interrogado no canto da sala. 2 dias depois, o escândalo estourou. O Fernando confessou a fraude para tentar um acordo de redução de pena, mas foi preso e vai responder por estelionato corporativo e fraude contra o sistema financeiro. O robô maravilhoso de inteligência artificial foi desligado e banido da empresa. E quanto a mim, a empresa se ajoelhou,
para evitar um processo judicial gigantesco de assédio moral algorítmico e retaliação que poderia sair nos grandes jornais e destruir o valor das ações, eles fecharam um acordo confidencial milionário comigo. O dinheiro que eu recebi na mesma semana era o suficiente para eu me aposentar 10 anos mais cedo. Mas eu não parei de trabalhar. Eu abri a minha própria consultoria de auditoria investigativa contra fraudes digitais corporativas. A grande lição que eu tiro dessa experiência terrível é: nunca acredite quando um chefe engravatado jogar a culpa das atitudes cruéis em um sistema ou em uma máquina. O robô não sente inveja, não tem ganância e não rouba dinheiro. Por trás de todo o algoritmo que humilha um trabalhador honesto, existe um ser humano escondido no ar-condicionado, apertando os botões. A máquina é apenas o álibi perfeito do covarde moderno. Se você sentiu a sua alma lavada vendo esse engravatado arrogante cair do pedestal e ir parar atrás das grades, não deixe de se inscrever no canal. Toda semana nós trazemos essas histórias reais para abrir os seus olhos e mostrar como lutar contra os gigantes de terno. Um grande abraço, fique atento e até o próximo relato.